Frederick, o rato, estava sentado em uma pequena pedra. E para se proteger da chuva, pois estava chovendo, ele estava usando um cogumelo, como se fosse um guarda-chuva. Frederick ficava pensando numa coisa: como um mundo é tão exagerado, ao ponto de se tornar uma catástrofe mundial. Guerras, crianças perdendo a inocência muito facilmente, a violência, discussões, brigas, roubo, falsidade, injustiça, matança, pais e mães, ou até mesmo tias e avós não sabendo cuidar dos filhos de uma forma justa, traumatizando uma criança para que ela fica muito traumatizada com aquilo, ou poderia acontecer algo muito pior. Frederick começou a dizer consigo mesmo sobre o mundo, e como o estado do comportamento estava horrível. Frederick começou a dizer: infelizmente o ser humano comete vários erros absurdos no mundo, como diz aquele velho ditado. Errar é humano, mas eu sei que o ser humano já chegou a seu limite. Pois realmente, várias coisas que o ser humano fez no passado, eram muito fortes, muitas guerras e injustiças. Mas o ser humano piorou hoje em dia, se tornando completamente um caos total. Um desses caos, é traumatizando e maltratando uma criança. Quando uma criança nasce, ela vai evoluindo, e eu digo evoluindo entre aspas, pois a criança, mesmo tendo 1 ano de idade, ela não vai se livrar das maldades que o adulto e uma adulta conseguem fazer. Infelizmente a inocência de uma criança pode ser retirada muito facilmente. E tá aí o problema. A maioria das vezes, a criança é traumatizada por vários motivos, sendo humilhada, intimidada, sofrendo bullying, maltratada, ouvindo e vendo coisas que não deveria ver, e principalmente, sendo tratada como se fosse uma piada. A inocência de uma criança pode ser retirada também com eventos desconfortáveis, ser forçada a fazer uma coisa que ela não quer fazer, ser torturada com muitas coisas e xingamentos, e principalmente, sofrer muita porrada de uma forma muito violenta. Infelizmente o adulto ou adulta trata a criança como se fosse algo sem importância. Além do mais, quando uma criança fica furiosa, ou quando uma criança desabafa tudo o que está acontecendo com ele de ruim, os adultos vão tratar isso como uma grande piada. Os adultos podem achar os mais intimidadores, mas eles têm que se lembrar que eles estão em último lugar como intimidadores, pois eles são a presa fácil dos animais. Frederick, o rato, observou um urso machucado com uma armadilha de um caçador na sua mão, enquanto o urso estava brincando de amarelinha. Frederick continuou: infelizmente não é só as crianças que sofrem com muitas coisas, os adultos sofrem com várias confusões que não são engraçadas. Infelizmente, relacionamento entre mulher e homem nunca dá certo. Não importa se é humano, ou um animal, ou é humilde e comportado. Não. Qualquer relacionamento entre homem e mulher nunca dá certo. Vai sempre ter uma briga idiota e maldita e sem noção. Infelizmente essa briguinha de vozes pode terminar um abuso, um ato de violência, tragédia, e inclusive pode causar até uma morte sangrenta. E quem mais sofre esse tipo de coisa é a mulher. E lembre-se, nós não estamos no mundinho da Disney. Estamos na vida real. Um lugar cruel e sem coração. Nenhuma evolução do ser humano foi inovada para os dias de hoje. Frederick observou um leão brigando com sua esposa leoa, cheio de xingamentos, humilhações, e outras coisas mais fortes. Frederick continuou dizendo: infelizmente, as crianças têm o inimigo na frente delas quando crescem um pouco, tipo, 1 ano. O inimigo que elas dão de cara é a maldita escola. Com certeza a escola foi criada para ser algo totalmente útil, entre aspas, mas na verdade, a escola se tornou uma aberração. Algo abominável, e principalmente, horrível. E quem fez isso foi o ser humano. Pois, para a gente conseguir ensinar uma criança direito, precisa respeitar, ser educado, ou educada, e não chata. Por incrível que pareça, várias crianças saíram da escola muito, mas muito traumatizadas. Pois muitas escolas são tão rígidas, que bate uma forte depressão entre várias crianças, que estão começando a crescer, e a entender. E um dos problemas da escola, é que várias professoras são tão rígidas que elas não têm paciência com o aluno, não gosta de ver o aluno feliz, ou outra coisa muito mais agradável que o aluno sente, pois várias professoras são sádicas, e querem ver o aluno sofrendo, sendo humilhado, sendo envergonhado, e castigado. Mas com certeza, a escola abusa mais daqueles alunos que têm muita dificuldade para se relacionar com outras pessoas,
ter dificuldades para estudar e fazer atividades, e inclusive ter dificuldades para ler. Esses tipos de dificuldade que o aluno tem, e inclusive quando tem um comportamento muito infantil, é abusado pela escola, pelas professoras, e pelos alunos desgraçados. Além do mais, uma coisa que eu percebi, é que a criança é muito nova para ver coisas tão pesadas. Mas as pessoas da escola não estão nem aí para isso, eles vão querer traumatizar o aluno, só por diversão, pois, várias pessoas gostam muito de rir, não é mesmo? E uma coisa que eu tenho que dizer, é que quando aquela pessoa, aluno, professora, o que for, maltratar, humilhar, e tratar uma criança como se fosse um brinquedo de mastigar, a criança começa a ficar ignorante, ser sádica, ter pensamentos de ódio e matança. Tudo por causa que ela descobriu como era a vida real perto do ser humano, infelizmente. Eu até me pergunto por que esse tipo de professora com um comportamento tão rígido poderia estar fazendo na escola. Se ela não gosta de ensinar várias crianças em uma sala de aula, ou porque ela ainda não se demitiu? Depois do Frederick dizer isso, ele observou que um burro queria entrar na escola, para estudar, mas a cobra, dona da escola, disse que ele não podia entrar, ou estudar na escola, pois, ele era um burro. Frederick estava continuando. O mundo nasceu com erros e muitos erros. Principalmente na época medieval, onde as pessoas eram muito rígidas, e faziam castigos tão pesados que eu prefiro nem dizer aqui. E um desses erros que o ser humano cometeu, foi a guerra entre várias nações. Por algum motivo que eu não sei, qualquer motivo, é uma brecha para uma nova guerra maldita. Sério, isso é ridículo. Infelizmente, o ser humano quer ver caos e destruição. Não me pergunte o porquê. Muitas pessoas tentam encontrar um lugar melhor para se livrar da guerra e a maldade humana, mas infelizmente não conseguem. Depois que Frederick disse isso, ele viu numa árvore morta 4 urubus não deixando a pomba levar o trigo de oliveira para mostrar ao pessoal que tinha uma nova terra calma e sem violência. Frederick continuou dizendo: estamos em um mundo que está cheio de tecnologias. Mas os robôs já estão dominando o mundo. Pois o celular domina o seu dono. E o dono fica viciado no celular e na tecnologia. E o robô em forma de computador e celular, usa o ser humano como se fosse uma marionete. Mas eu tô falando daquelas pessoas que usam o celular não só para fazer coisas ruins, ou outras coisas obscuras, mas sim, ficar nas redes sociais o dia inteiro. E já vou logo dizendo que eu não gosto de redes sociais. Como o Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Ninguém mais lê livro hoje em dia, todo mundo quer sacrificar a sua alma para os robôs, chamados de aparelhos. Muitos podem dizer que as redes sociais podem trazer novos amigos, e deixar muitas pessoas felizes, mas não é desse jeito. Pode trazer várias coisas, como a depressão, com vários eventos estranhos e textos ofensivos, vários xingamentos, e muitão de coisas mais pesadas que só na internet você encontra. Pode ser que armadilha para ratos, pode ser perigoso mesmo, mas a armadilha mais brutal para o ser humano. E a internet. Frederick, o rato, terminou de falar, quando viu um suricato mexendo no celular loucamente, como se estivesse insano, e à frente do suricato, tinha um guaxinim que estava lendo um livro. Infelizmente, o guaxinim não tinha um guarda-chuva para se proteger da chuva, mas o suricato estava tão viciado no celular que não percebeu que uma chuva forte estava molhando não só seu corpo, como também o celular. Finalmente, a chuva parou. O grande sol nasceu, e um arco-íris apareceu no céu. Frederick só viu aquela cena, e disse: imagine se o ser humano melhorasse. É engraçado que, o ser humano já fez de tudo aqui na Terra, já matou alguém, já torturou, já maltratou, já humilhou, já xingou, e o ser humano não desiste. Ele ainda faz essas maldades hoje em dia, e ele nunca evolui. Aí lá vem aquela pergunta: será que o ser humano vai evoluir não só na tecnologia, mas sim também de não fazer várias barbaridades? Bem, o ser humano não está nem preocupado com seu comportamento abominável hoje em dia. Pois temos um grande vírus para combater.